Olha, a nossa jornada de hoje vai fundo, viu? A gente vai mergulhar no coração do misticismo islâmico, o sufismo. E o nosso guia é a obra clássica de Reinhold Nicholson. Mas ó, se prepara, porque essa não é uma viagem para um lugar físico, é uma viagem para dentro da alma, em busca do divino. Já parou para pensar nisso? E se, para encontrar o divino, a gente precisasse se perder por completo? Tipo, abandonar totalmente a ideia de que existe um eu, um indivíduo separado de todo o resto. Essa pergunta, que é bem radical, né? Tá no centro da busca sufi. E vai ser o nosso guia por aqui. Então, para a gente entender melhor essa ideia de anular o eu, a gente precisa dar um passo para trás e perguntar: afinal, o que é exatamente o sufismo? A definição mais antiga que existe é bem direta. Sufismo é a apreensão das realidades divinas. Mas o que isso quer dizer na prática? O ponto-chave aqui é a experiência. É sobre um conhecimento direto, sabe? Vivido, sentido, do divino que os sufis chamam de o real. Então não é só uma questão de acreditar em algo, é uma questão de perceber, de vivenciar. E o nome sufi, de onde será que vem? É curioso porque vem da palavra árabe para lã, suf. Isso porque os primeiríssimos místicos muçulmanos eram ascetas. Eles se inspiravam nos eremitas cristãos e usavam umas roupas bem grosseiras, de lã mesmo, como um sinal de que estavam abrindo mão das vaidades do mundo. É uma origem bem humilde, né? Para uma busca espiritual tão gigante. Ok, então o sufismo vê a vida espiritual como uma grande jornada. Uma viagem mesmo. O místico, então, é o viajante, que em árabe se diz salik. E ele segue por um caminho, uma tariqat. A pergunta é: que caminho é esse? E que paradas ele faz? E aqui tem uma diferença bem importante para a gente entender. Existem os estágios e os estados. Pensa assim, os estágios são como os degraus de uma escada. O viajante sobe um por um, com muito esforço, com disciplina. Agora, os estados, esses são outra coisa. São experiências, tipo um momento de êxtase, sabe? E eles são vistos como presentes, como dons divinos. Não dá para forçar, simplesmente acontece. Então, vamos dar uma olhada nesses estágios, nesses degraus. O primeiro passo é o arrependimento. Mas não é só pedir desculpa, é uma conversão mesmo, uma mudança de direção na vida. Depois vem a renúncia ao mundo material. Em seguida, a pobreza. E não é só de dinheiro, é esvaziar o coração de desejos. Aí vem a paciência nas dificuldades e, por último, a confiança total em Deus. Uma entrega, sabe? Total. E quando eu digo total, é total mesmo. Tem uma citação famosa do mestre Junaid para o seu discípulo. Ele disse: jogue-se de cabeça, como eu, neste oceano, para que possa ganhar a pérola esperando pacientemente. É uma bela metáfora, né? Para mostrar que a devoção tem que ser absoluta. E claro, ninguém navega num oceano desse sozinho. É aí que entra a figura do guia espiritual, o sheikh. O papel dele é crucial. É ele que vai guiar o discípulo, muitas vezes por anos e anos de um treinamento super rigoroso para purificar a alma. A história do Shibli, por exemplo, que era discípulo do Junaid, mostra bem isso. Ele passou anos fazendo tarefas que pareciam banais, mas tudo fazia parte da disciplina. Mas toda essa disciplina externa, todo esse treinamento, é só o aquecimento. O preparo para a batalha que realmente importa, a guerra que acontece aqui dentro, no nosso interior. E quem é o inimigo nessa guerra? É o que eles chamam de nafs. Para a gente entender, dá para pensar no nafs como o nosso ego, a nossa alma inferior. É a sede das nossas paixões, dos nossos desejos mais básicos, de tudo aquilo que nos puxa para baixo e nos afasta de uma conexão mais profunda. É o grande obstáculo a ser superado. E não é à toa. Tem um dito atribuído ao profeta Maomé que fala exatamente isso. Teu pior inimigo é teu nafs, que está entre teus dois lados. Quer dizer, o inimigo está dentro da gente. Isso só reforça essa ideia central dos sufis de que a maior de todas as batalhas é a que a gente trava contra si mesmo. O objetivo, então, se torna morrer antes de morrer. E calma, isso não é sobre morte física, claro. É uma metáfora para uma transformação radical, uma purificação do caráter. É sobre matar os nossos vícios, sabe? O orgulho, a inveja, a raiva. E no lugar deles, cultivar as virtudes. É entregar a nossa vontade pessoal à vontade divina. Ok, então, depois dessa batalha interna, uma vez que o coração está mais purificado, ele fica receptivo. É como limpar uma janela suja. E é aí que a gente entra na fase da iluminação. É quando a luz do conhecimento divino começa a entrar
E tem um verso do Corão que é a chave para entender isso. Ele diz: Deus é a luz dos céus e da terra. Essa ideia de Deus como uma luz é fundamental. Uma luz que não se vê com os olhos físicos, mas com o olho do coração, o olho interior. Esse tipo de conhecimento direto tem um nome, gnose, ou marifat em árabe. E aqui, atenção, porque é muito importante. Não estamos falando de conhecimento intelectual, de decorar livros. A gnose é uma luz, uma graça divina que simplesmente acontece no coração. É uma revelação, uma intuição direta da verdade. Para ter uma ideia do poder que isso tem, olha o que o místico Bayazid disse. Ele falou: estive velado de Deus por este mundo por 70 anos, mas o vi durante os últimos 4 anos. E aí ele conclui que o tempo em que a gente está velado, sem essa visão, nem conta como vida. Pensa que forte isso. A vida de verdade, para ele, só começou quando ele viu. Tem também um verso de um poeta derviche que descreve perfeitamente essa experiência. Ele diz: eu me transformei em nada, desapareci, e eis que eu era o todo vivo. Somente Deus eu vi. É isso. Quando o eu some, o divino aparece em tudo. A pessoa que tem essa visão, o gnóstico, já não se vê mais separada do que está vendo. Tudo vira uma coisa só. E toda essa jornada, a disciplina, a batalha interna, a iluminação, tudo isso leva a um destino final, o grande objetivo, o estado de união com o divino. A palavra-chave para esse estado é faná. A gente pode traduzir como aniquilamento ou extinção. É o momento em que a consciência de ser um eu separado simplesmente se dissolve. Pensa numa gota d'água caindo no oceano. A gota deixa de ser gota e se torna um oceano. É a perda do ego nesse ser universal. O mesmo místico, Bayazid, tem uma frase que tenta descrever essa experiência de faná e é bem maluca. Ele disse: fui de Deus para Deus até que gritaram de mim em mim, ó tu, eu. É um paradoxo, né? O eu individual sumiu e quem fala através dele já não é mais ele, mas a própria divindade. A separação entre eu e tu acaba. A consequência disso, filosoficamente falando, é gigantesca. O universo, a nossa própria alma, nada mais é visto como uma coisa separada de Deus. Tudo passa a ser entendido como um reflexo, uma manifestação desse único ser real. Mas olha, é super importante entender uma coisa. Esse aniquilamento, o faná, não é o fim da linha, não é a destruição. É, na verdade, uma transição. É o começo de outra coisa chamada baká, que significa permanecer. Ou seja, a pessoa não desaparece, ela passa a existir num estado de consciência mais elevado, uma vida permanente dentro da própria realidade divina. E para a gente fechar, fica uma reflexão bem provocadora de um poeta sufi. Ele disse que o verdadeiro fiel só vai surgir de verdade quando a fé e a descrença se tornarem a mesma coisa. Isso leva a gente a uma pergunta final. Se no fim de tudo só existe Deus, só existe essa unidade, o que sobra da religião? O que são os rituais, as doutrinas? Fica aí a questão para a gente pensar.